Era uma sexta-feira de outubro quando recebi uma ligação que mudaria completamente minha percepção sobre julgar as pessoas pela aparência. Minha prima Rafaela me convidou para uma festa na mansão onde trabalhava como organizadora de eventos. A propriedade pertencia à família Monteiro, conhecida por seus negócios no ramo imobiliário em São Paulo. Cheguei à mansão por volta das 7 da noite. O portão de ferro forjado se abriu automaticamente, revelando uma alameda ladeada por palmeiras imperiais que levava até a entrada principal. A casa era imponente, 3 andares de arquitetura clássica, com colunas brancas e jardins perfeitamente simétricos que pareciam saídos de uma revista de decoração. Carros de luxo já ocupavam a entrada circular, BMW S, Mercedes, Audis e até mesmo uma Ferrari vermelha que brilhava sob as luzes do jardim. Homens de terno italiano e mulheres em vestidos de grife desciam dos veículos, conversando alto sobre investimentos e viagens internacionais. Foi então que notei uma figura discreta trabalhando próximo à entrada. Um senhor de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos escapando de um chapéu de palha desgastado, vestia uma camisa xadrez desbotada e calças de brim sujas de terra. Ele regava cuidadosamente os canteiros de rosas próximos à escadaria principal, movendo-se com a paciência de quem conhecia cada planta daquele jardim. Enquanto eu observava, um grupo de jovens empresários saiu de um BMW preto. O que parecia ser o líder do grupo, um rapaz de cerca de 30 anos, cabelo gel, relógio dourado chamativo, caminhou diretamente em direção ao jardineiro sem olhar onde pisava. Tropeçou no regador que estava no chão, fazendo a água se espalhar pela calçada de mármore. "Que absurdo!" gritou o jovem, sacudindo o pé molhado. "Essa gente deveria ter mais cuidado onde deixa essas coisas. Estão estragando a entrada da nossa festa." Os amigos dele riram alto. Uma mulher loira de vestido rosa comentou: "Sério, Marcelo, esse pessoal nem deveria estar trabalhando durante um evento desses. Fica uma coisa tão constrangedora." O jardineiro parou de regar, tirou o chapéu e murmurou um desculpe, senhor quase inaudível. Abaixou a cabeça e começou a recolher o regador, claramente envergonhado pela situação. Marcelo, não satisfeito, continuou: "Ei, você aí. Já que está aqui, que tal buscar uma água com gás para mim? E aproveita e estaciona meu carro direito, deixei meio torto ali." O jardineiro levantou os olhos por um momento, como se fosse dizer algo, mas apenas assentiu silenciosamente e continuou recolhendo seus equipamentos de jardinagem. "Viu só?" disse outro rapaz do grupo. "Pelo menos esse aqui sabe qual é o lugar dele." Senti meu estômago embrulhar com aquela cena, mas antes que pudesse intervir, Rafaela apareceu e me puxou para dentro da mansão. O interior era ainda mais impressionante que o exterior: lustres de cristal, escadaria de mármore, quadros que pareciam originais pendurados nas paredes. A festa estava em pleno andamento. Cerca de 80 pessoas circulavam pelos salões, segurando taças de champanhe e conversando em grupos. O anfitrião da noite era Eduardo Monteiro Júnior, filho do patriarca da família, um homem de 40 e poucos anos que gesticulava animadamente enquanto contava sobre uma nova incorporação imobiliária no centro da cidade. "Este projeto vai revolucionar a região", dizia Eduardo para um círculo de investidores interessados. "Estamos falando de um investimento de 200 milhões de reais. Meu pai sempre dizia que o segredo dos negócios é visão de futuro." Por volta das 9 horas, a atmosfera começou a mudar. Eduardo estava visivelmente nervoso, olhando constantemente para o celular e sussurrando com alguns homens de terno. Aos poucos, ficou claro que algo estava errado. "Pessoal", Eduardo anunciou, batendo uma colher na taça para chamar atenção. "Tivemos um pequeníssimo contratempo. O senhor Nakamura, nosso principal investidor japonês, deveria ter chegado há 1 hora. Sem a assinatura dele hoje, teremos que adiar o lançamento do projeto." Um murmúrio de preocupação tomou conta do salão. Alguns convidados começaram a trocar olhares inquietos. "Mas não se preocupem", Eduardo continuou, o suor começando a aparecer em sua testa. "Já entrei em contato com ele e, bem, estamos resolvendo a situação." Nas 2 horas seguintes, o desespero de Eduardo ficou cada vez mais evidente. Ele fazia ligação atrás de ligação, caminhava de um lado para outro, e a festa aos poucos perdeu sua animação. Os convidados começaram a sussurrar entre si, alguns já demonstrando sinais de que pretendiam ir embora. Por volta das 11 horas, Eduardo estava claramente desesperado. Sua camisa branca tinha manchas de suor, o cabelo estava desalinhado, e suas mãos tremiam levemente enquanto segurava o celular. "Não consigo falar com Nakamura", ouvia-se ele dizer para um sócio. "Sem essa assinatura, perdemos não só o projeto, mas também os investimentos já feitos. Estamos falando de falência, Roberto."
Foi nesse momento que uma voz calma e firme cortou o ambiente tenso do salão. Com licença, Eduardo. Todos se viraram. Era o jardineiro. Só que agora ele não usava mais o chapéu de palha nem as roupas sujas de terra. Havia se trocado e vestia uma camisa social branca simples, mas bem passada, e calças sociais escuras. Seu cabelo grisalho estava penteado para trás, revelando um rosto marcado pelo tempo, mas com olhos incrivelmente penetrantes e inteligentes. O silêncio foi imediato. Marcelo, o jovem que havia destratado o jardineiro na entrada, estava próximo e murmurou alto o suficiente para todos ouvirem: "O que esse cara está fazendo aqui dentro?" Eduardo, visivelmente irritado com mais uma interrupção em uma noite já desastrosa, se virou bruscamente: "João, pelo amor de Deus, não é hora para isso. Estou com um problema sério aqui." O jardineiro, aparentemente chamado João, não se abalou. Continuou caminhando calmamente em direção ao centro do salão, onde Eduardo estava rodeado pelos investidores preocupados. "Eu sei sobre o problema com o Sr. Nakamura", disse João, sua voz soando diferente, mais firme, mais autoritária do que o tom submisso que havia usado na entrada. "Como você sabe sobre isso?" Eduardo perguntou, franzindo a testa. "Porque eu conheço Hiroshi Nakamura há mais de 20 anos", respondeu João calmamente. "Fizemos negócios juntos quando vocês ainda nem tinham nascido para esta empresa." Um murmúrio de confusão tomou conta do salão. Eduardo piscou várias vezes, como se não conseguisse processar o que estava ouvindo. "Do que você está falando, João? Você é jardineiro aqui há 3 anos", completou João. "Desde que me aposentei oficialmente da presidência da empresa." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Você podia ouvir o tic-tac do relógio antigo no hall de entrada. "Presidência." Eduardo gaguejou. "Que presidência?" João sorriu pela primeira vez na noite, um sorriso calmo, quase paternal. "Da Monteiro Incorporações, Eduardo. A empresa que seu avô e eu fundamos em 1978. Se uma bomba tivesse explodido no salão, o efeito não teria sido maior." Eduardo ficou pálido como uma folha de papel. Os convidados se entreolharam com expressões de choque absoluto. Marcelo, que estava próximo, deixou cair a taça de champanhe. O barulho do cristal se estilhaçando no chão de mármore ecoou pelo salão silencioso. Isso é impossível", Eduardo murmurou. "Meu pai sempre disse que o sócio do meu avô tinha morrido há anos." "Seu pai disse isso porque foi mais fácil do que explicar porque eu resolvi me afastar dos negócios", João respondeu, tirando um celular simples do bolso. "Depois que sua avó morreu, em 2018, eu perdi o interesse pela vida corporativa. Quis algo mais simples, mais próximo da natureza. Sempre gostei de plantas." João discou um número e colocou o telefone no viva-voz. Após 3 toques, uma voz com sotaque japonês atendeu. "Moshi Moshi, Joao-san. Como está, meu velho amigo?" "Olá, Hiroshi. Estou bem, obrigado. Escute, você ainda está interessado no projeto da incorporadora?" "Claro que sim. Mas não consegui falar com o Eduardo hoje. Meu voo atrasou e quando cheguei ao hotel, não consegui mais contato." Eduardo estava agora apoiado em uma poltrona, claramente em choque. "O Eduardo está aqui comigo", continuou João. "Que tal se você viesse até aqui? Podemos resolver tudo hoje mesmo." "Perfeito. Chego aí em 40 minutos. Mal posso esperar para conhecer o filho do seu sócio." João desligou o telefone e olhou para Eduardo com expressão gentil. Hiroshi é um homem muito pontual, mas também muito tradicional. Ele não gosta de fazer negócios com pessoas que não foram formalmente apresentadas por alguém de confiança. Era só isso. O silêncio continuou por mais alguns segundos até que Eduardo, ainda processando a informação, perguntou com voz trêmula. Você realmente é o dono de tudo isso?" João olhou ao redor do salão magnífico, depois para os jardins que podia ver através das janelas abertas. "Bem, tecnicamente, somos sócios. 70% meu, 30% da família. Está tudo documentado nos cartórios de registro de empresas, se quiser verificar." Marcelo, que havia se mantido em silêncio desde que derrubara a taça, deu um passo à frente, gaguejando. Senhor João, eu não sabia. Me desculpe pelo que aconteceu lá fora." João se virou para ele com a mesma expressão calma. "Marcelo Santos, não é? Filho do deputado Santos." Marcelo assentiu, visivelmente nervoso. "Seu pai e eu jogamos tênis todos os domingos no clube."
Ele sempre comenta sobre como está orgulhoso de você estar construindo sua própria empresa de consultoria. A cara de Marcelo ficou vermelha como um tomate. Sabe, continuou João, uma das coisas mais importantes que aprendi em 45 anos de negócios é que você nunca sabe quem está na sua frente. Aquela pessoa que você despreza hoje pode ser exatamente quem você precisa amanhã. João caminhou até uma das janelas que dava para o jardim, admirando as plantas que ele mesmo havia cuidado. Quando comecei a trabalhar como jardineiro aqui, não foi por necessidade financeira. Foi porque senti falta do contato com coisas simples, reais. Há algo muito terapêutico em cuidar de algo que cresce, que precisa de atenção e carinho todos os dias. Ele se virou para o grupo, que o observava em silêncio absoluto. Nos últimos 3 anos, pude observar vocês, todos vocês, sem que soubessem quem eu era. Vi reuniões de negócios através das janelas, ouvi conversas sobre projetos, acompanhei sucessos e fracassos. Mas principalmente, vi como as pessoas tratam aqueles que consideram inferiores. O clima no salão era agora de constrangimento absoluto. Não estou dizendo isso para envergonhar ninguém, João continuou. Estou dizendo porque todos nós, em algum momento, precisamos ser lembrados de que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas em como ela trata os outros. 40 minutos depois, exatamente como prometido, Hiroshi Nakamura chegou à mansão. Era um senhor japonês elegante, de cerca de 65 anos, que cumprimentou João com um sorriso caloroso e uma reverência respeitosa. João-san, que prazer vê-lo novamente. E este deve ser o famoso Eduardo. A assinatura do contrato foi feita na biblioteca da mansão, com Hiroshi explicando que só havia concordado com o investimento porque confiava completamente no bom julgamento e integridade de João. Quando os últimos convidados foram embora, por volta da 1 da manhã, Eduardo se aproximou de João, que havia voltado a usar suas roupas simples e estava regando as plantas da entrada sob a luz dos postes do jardim. João, Eduardo disse hesitante, eu não sei o que dizer. Obrigado por tudo. João continuou regando, mas sorriu. Não precisa agradecer, Eduardo. Apenas lembre-se desta noite quando estiver tomando decisões importantes. E lembre-se de que uma empresa não é feita apenas de dinheiro e contratos, é feita de pessoas. Você vai continuar sendo jardineiro? João riu baixinho. Por que não? As plantas não se importam se sou rico ou pobre. Elas só querem água, luz solar e um pouco de cuidado. Às vezes, penso que as pessoas deveriam ser um pouco mais como as plantas. Eduardo ficou em silêncio por um momento, observando João trabalhar. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por que você nunca disse quem era? Em 3 anos, nunca deu uma dica sequer. João parou de regar e olhou para Eduardo nos olhos. Porque se eu dissesse, você me trataria como o sócio do seu avô. Não como João, o jardineiro. E eu queria muito ser apenas João por um tempo. Eduardo assentiu, finalmente compreendendo. Há uma coisa que preciso te contar, João continuou. Amanhã de manhã, vou estar aqui às 7 horas, como sempre. Vou regar as plantas, podar as roseiras e cuidar do gramado. A diferença é que agora você sabe quem eu sou. A pergunta é, isso vai mudar alguma coisa? Eduardo pensou por um momento. Não, respondeu. Acho que não deveria mudar nada. Ótima resposta, João sorriu. Então nos vemos amanhã de manhã. Eduardo. Sim. Da próxima vez que alguém desconhecido vier a uma festa sua, que tal oferecer um cafezinho antes de julgar? Nunca se sabe que surpresas a vida pode nos trazer. Enquanto caminhava para seu pequeno Civic estacionado nos fundos da propriedade, João olhou mais uma vez para a mansão iluminada. Amanhã seria outro dia de trabalho no jardim, e isso deixava genuinamente feliz. Afinal, como ele sempre dizia para suas plantas, o mais importante não é o tamanho do vaso, mas o amor com que você é cuidado. E naquela noite, muitas pessoas aprenderam que às vezes os maiores tesouros vêm nos pacotes mais simples.